2000. Enfim, e eu acho assim, né, que para mim, quer dizer, todo mundo, quem lê o texto, a gente pode discutir, até discutir a questão do sentido do próprio texto, mas eu acredito que o que ele coloca, né, como esse paradoxo para ele, o que ele chama de o paradoxo da arte política. Qual é o paradoxo para o Rancière da arte política? Não necessariamente só dessa arte política, não necessariamente da arte política que ele não considera arte política, mas do que ele considera arte política sempre vai ser formada por um paradoxo, né? Na verdade, mais ou menos esse que é um pouco o sentido do texto, né? Então, esse primeiro paradoxo da arte política, a partir da análise que ele faz desses exemplos que a gente tem mais comuns do que seja arte política, o problema, então, para o Rancière, acho que isso dá para entender bem pelo texto, que a gente já comentou lá um pouco a aula passada, é que eles entram nessa lógica do que ele chama de representação, né? E que, afinal, é uma lógica de representação que não rompe com um antigo modelo mimético de arte. Né? É um pouco essa a crítica do Rancière a esses trabalhos de arte política que ele vai citar, né, no começo. Um deles a gente vai analisar, que é o do Tirvanijah, que eu trouxe algumas imagens, né? Mas que esses trabalhos não rompem com esse modelo mimético. Então, eles repetem, né, retomando um pouco o que eu falei na aula passada, eles repetem um modelo de eficácia, né, que a gente discutiu a semana passada, que remonta à tradição mimética, em que opera o pressuposto de um contínuo entre a produção de imagens, gestos e palavras e a percepção de uma situação que empenhe determinada ação por parte dos espectadores, ou seja, aquela relação direta entre a intenção do artista, a obra e a ação. Né? E é possível até a ação política dessa obra. Isso que ele está chamando, então, de uma retomada de um modelo mimético de arte. Tá? Bom, uma solução, então, como a gente também comentou na aula passada, acho que quem lê o texto vai perceber, viu isso, que ele vai remontar uma crítica a essa tradição ao Rousseau já. Isso é uma coisa muito interessante, que ele diz que lá no século XVIII, o Rousseau já estava fazendo uma crítica dessa arte, né? E que o Rousseau propunha, no lugar dessa arte, o que ele vai chamar desse modelo arquético, né? Que ele coloca no texto. O modelo arquético, então, é um modelo que supõe o fim da representação, o fim da ideia de uma representação. Ele vai dizer que isso já estava lá no Rousseau, na proposta do Rousseau, na crítica que o Rousseau faz à mulher, né? Então, o que seria essa arte sem representação? É a arte que se insere na vida coletiva, é a arte que se confunde com a vida. Né? É a arte que vai direto na vida coletiva e faz da vida coletiva uma própria obra de arte. Né? O Rancière vai chamar isso de uma resposta simplista ao problema, né? no texto. Ele vai dizer, bom, essa é uma resposta simplista ao problema. Né? Porque também essa resposta, que era já proposta pelo Rousseau, e que ele, de certa forma, vê em todas essas práticas artísticas que propõem, então, essa relação de a saída do museu, né, para a inserção da arte no mundo real, diremos assim, que depois ele também vai questionar o que seria o mundo real, ele vai dizer que essa arte também, esse tipo de modelo, também não consegue romper com o tal do modelo de eficácia, de representação, porque ele supõe, então, uma eficácia ética, né, da arte. Então, ele também vai negar esse modelo arte-vida, tá certo? Como uma forma de resolução desse paradoxo da arte política. E aí, então, ele vai partir para isso que o texto trata, né, no decorrer do texto inteiro, que eu acho que é a tese do Rancière e aquilo que ele trabalha em diversos textos, que é esse terceiro modelo, né, uma terceira via, que ele diz, que ele chama de eficácia estética, né, que, durante o texto, ele vai chamar de eficácia estética. Essa eficácia estética, em si, ela é paradoxal. Ela é paradoxal por quê? Porque, como a gente viu a semana passada, como ele coloca no texto do Espectador Emancipado, existe, de saída, uma ruptura entre o que a arte quer dizer e aquilo que o espectador vai entender. Né? Essa ruptura que ele está chamando de ruptura estética, ela não tem solução. Ela é permanente. Quer dizer, ela não é superável. E ela também, para o Rancière, não é um problema a ser superado.
Ela é uma ruptura que tem que existir. Então, aquela história de que ele termina o texto falando disso também, né? Essa história de que existe algo que é indeterminável nessa relação entre a arte e o espectador, que você não consegue controlar, que o artista não consegue controlar e que ninguém consegue controlar. Né? Então, é por isso que ele está chamando isso de uma eficácia paradoxal. E ele vai chamar essa eficácia paradoxal de vários nomes aí durante o texto. Ele vai chamar de suspensão, eficácia da suspensão. Ele vai chamar de eficácia do dissenso, uma eficácia da descontinuidade. Ele vai chamar de uma eficácia da disjunção, né? São várias formas, um pouco dele estar falando da mesma coisa, que é essa ruptura, que ele está chamando de uma ruptura estética entre a obra e o sujeito, o espectador. Tá? Bom, agora, a eficácia disso, né, a parte eficaz disso, diremos assim, é que essa eficácia da descontinuidade, ela coloca em suspensão qualquer tipo de relação determinável entre a intenção do artista, a forma sensível apresentada em um lugar de arte, o museu, poderíamos dizer assim, o olhar do espectador e o estado de comunidade, ou seja, o estado de comunidade, a própria sociedade. Tá? Agora, ele vai dizer que os artistas, tendo em vista que o que ele está chamando de ruptura estética é constituinte do que ele entende por uma arte que tenha, uma arte que seja, não que tenha uma função política, mas uma arte que corresponda à política, a uma prática política. Quer dizer, você não pode suspender essa disjunção. Ele vai dizer que os artistas, então, que são os artistas que ele acha que têm uma efetividade política, mesmo que paradoxal, são aqueles que trabalham exatamente dentro dessa ruptura, dentro dessa suspensão. Trabalham a tensão dessa suspensão, dessa ruptura. Né? É um pouco o que ele vai identificar pelo que eu entendi, isso a gente vai discutir, eu vou passar de novo no trabalho do Henri Sala, que ele coloca como exemplo. Né? Como se o Henri Sala tivesse, na verdade, então, discutindo essa disjunção. Tá? Ele estivesse atuando exatamente nesse campo da disjunção. Né? Tudo bem aqui? Bom, então, para o Rancière, na verdade, a arte que ele está chamando de arte nesse sentido, de que a arte é sempre algo que institui, o que ele chama de uma cena de dissenso, né? No sentido que ele está dando a palavra arte. A arte é sempre aquilo que institui cenas de dissenso. E, para ele, a política também é algo que institui cenas de dissenso. Nesse sentido, arte e política elas se correspondem, elas são comuns. Necessariamente, uma arte que instaure cenas de dissenso, ela vai ser política para o Rancière. Então, as coisas não se separam. Elas não se separam nesse sentido, né? Mas elas se separam no sentido de que a maneira de fazer arte e a maneira de fazer política são diferentes. E elas não podem se fundir. Né? Pelo texto do Rancière, é um pouco, eu acho que isso que fica claro. Quer dizer, elas têm esse algo que as une, no sentido de que as duas são ruptura com o consenso, com o estado do mundo de consenso, mas cada uma tem uma forma de ação. Né? E elas não precisam se fundir, como os artistas que trabalham a questão, que se dizem arte, que fazem arte política, eles querem, né? Quer dizer, transformar a arte em política. E ele vai dizer o tempo todo, não, mas a maneira de agir da política é diferente da maneira de agir da arte. Né? E isso é insuperável. Esse limite não pode ser passado. Então, se elas andam juntas nesse sentido, né, de que elas são cenas de dissenso, ou seja, ambas, tanto arte e política, colocam em conflito dois ou mais, não só apenas dois ou mais regimes de sensorialidade. Ambas rompem com a evidência sensível da ordem natural, com a lógica dominante dos corpos, com os modos de ver, sentir e dizer de um senso comum. Essa é a definição do Rancière de dissenso. Né? Bom, para ele, então, a arte, na verdade, enquanto tal, ela tem que instituir o que ele chama de formas de dissenso. Né? Essas formas de dissenso, elas estabelecem, então, formas novas de olhar, de corresponder às novas formas de reconfigurar o sensível. Né?
contribuindo para o que ele chama desenhar uma paisagem nova do visível, do dizível e do factível. Sempre, né, como a gente comentou, como eu comentei na aula passada, é sempre o visível, dizível e factível, né? E forjam contra o senso outras formas de senso comum, né? Porque o Husserl está dizendo o seguinte: existe um senso comum que é o senso do consenso. E ele vai dizer, bom, no nosso mundo globalizado, apesar de todas as diferenças que todo mundo reconhece que existem, a ideia toda é que se chegue no consenso, que todo mundo veja a mesma coisa em todos os lugares, né? Apesar do reconhecimento com a globalização de que a realidade do mundo é muito diferente, né? Quer dizer, uma coisa acontece na África, outra coisa acontece no Brasil, outra coisa acontece na Europa. Quer dizer, o mundo é diverso, todo mundo concorda. A globalização traz essa ideia de uma diversidade, né? De que o mundo é diferente, mas ela também faz com que, no fim, todo mundo veja a mesma coisa, apesar do reconhecimento da diferença, né? Isso, no que eu entendo assim, para o Rancière, é quase uma forma, um hábito de pensar, né? A ideia é quase de um hábito de pensamento, que é aquele hábito de pensamento, um pouco de você querer ver tudo igual, ou trabalhar, se entra numa questão, até numa coisa da lógica de pensamento, né? Que é você querer sempre ver a mesma lógica em todos os lugares, apesar de realidades serem diferentes, tá? Então, exatamente é nesse sentido que, para o Rancière, uma forma artística é uma forma de dissenso, porque ela romperia com essa forma de olhar, essa forma de ver esse mundo, né? Bom, como para o Rancière, como a gente estava comentando lá passada, ele não acredita, então, que se a arte, e a gente vai um pouco analisar por que ele critica a arte que vai propor formas do real para dentro do museu, né, o que ele faz do que ele real. Por quê? Para ele isso é complicado, porque ele vai dizer, esses artistas que acreditam que estão fazendo essa fusão entre arte e vida, né, eles não percebem que a arte, na verdade, tal como a vida, como a gente entende a vida, a nossa realidade, ela já é uma ficção, né? Ela já é uma forma ficcional, né? E que o caso não é trazer essa ficção para dentro do museu e representar essa ficção do mundo real no espaço do museu, que seria o mundo da ilusão, ou o mundo institucional, dos poderes, enfim. Que isso, na verdade, de novo, trabalha com a ideia de representação, né? E que, na verdade, a ficção ela serve em arte não para você repetir uma ficção que para ele é ficção no real, mas a importância da ficção, da questão da ficção, do ficcionar, né, num trabalho de arte, é porque esse ficcionar é exatamente essa forma de construção de outras realidades. Então, é nesse sentido, então, de novo, que a arte não pode ser fundida com algo que seja igual à vida, né? E uma coisa que o Rancière, que eu acho que é outra crítica que eu acho que ele faz a esse tipo de trabalho, pouco trabalho a gente vai pegar só do Rick Tiravanian, que talvez seja o mais espetacular, o mais conhecido, o mais popular aí da arte contemporânea, um dos mais populares, né? Eu peguei várias imagens dos trabalhos de situações diferentes, né? Então é aquela, acho que todo mundo que conhece um pouco sempre tem uma historinha por trás de todos os trabalhos, né? Mas basicamente os trabalhos, quer dizer, ali você tem uma típica vernissagem, né? Uma típica abertura de uma exposição dele do lado esquerdo, onde ele está ali no meio cozinhando, né? Vestido de preto. Então na verdade é isso, a vernissagem, a exposição é essa grande cozinha onde ele fica cozinhando para os seus convidados, enfim, e o que eu falei para vocês, a exposição no filme que fica, né, exposto, seja na galeria do museu, são os restos desse jantar, dessa comida, né? Então, aqui é uma situação de uma das vernissagens, aqui embaixo, aqui, se não me engano, é no MoMA, tá? Onde estão todas essas panelas cheias de comidas cortadas, prontas para serem cozinhadas, tá? Bom, deixa eu só passar um para trás, que continuando na coisa da comida. É o que se chama, o que ele critica no texto, que é a ideia da arte relacional, né? Que é uma teoria dos anos 90, francesa, desse crítico francês chamado Nicolas Bourriot, né? Que diz, então, que a arte se transforma em formas de convivência, formas de relação, né?
Aí você tem essa outra exposição, se não me engano, no Japão, tá? Dessa mesa com comida japonesa, tailandesa, tá? Que fica em exposição. E aí você tem esse trabalho aqui, que é o trabalho do Grand Palais, né? Que o Tiravanijá, que acho que é aquele projeto francês, chama Monumenta, não é isso? Acho que é Monumenta que chama. A cada 2 anos eles convidam assim um grande artista contemporâneo mundial para fazer uma exposição no Grand Palais, em Paris. Enfim, e ele fez essa grande mesa, ele fez esse grande restaurante, esse mesão aí, onde as pessoas ficavam comendo, tá? A outra obra do Tiravanijá, aqui no Brasil, né? Ali é o pavilhão dele em Otim, em cima, tá? Que foi um pavilhão que ele fez originalmente na Bienal do Como Viver Junto, era Como Viver Junto o nome, né? Da Lisete Lanhado, que foi 2007. Então, ele fez ele construiu já esse pavilhão, na verdade, é Palm Pavilion, acho que chama. Ele construiu esse pavilhão já em vários lugares do mundo, né? Ele fez originalmente para a Bienal, né? Onde você tinha então essa estrutura dessa casa tem toda uma história de uma estrutura modernista, tal, tem toda uma história com arquitetura moderna, tá? Enfim, estava dentro do pavilhão da Bienal, o prédio do Niemeyer, tudo isso. E dentro você tem todas essas plantas, né? E todo esse jardim é um lugar onde as pessoas podiam ficar, tal. Ele fez isso para a Bienal, então, como uma obra para a Bienal. Depois essa obra foi exposta em outros lugares, no México, na África. E aí o Inhotim, o Centro de Arte Contemporânea Inhotim, comprou, né, a obra e construiu o pavilhão que está ali, né? Enfim, permanente, tá? Que todo mundo pode ir lá ver. Então, o que até, né, onde entendo, e a gente pode discutir qual é a crítica do Rancière ao trabalho dele, e não só ao trabalho dele como um exemplo, porque óbvio que ele é um dos artistas mais conhecidos, contemporâneos mais conhecidos, né? É que, na verdade, ele vai dizer o seguinte: a arte dele, do Tiravanijá, quer dizer, ela também só faz sentido, né, se ela é uma arte que traz, ela é uma arte que quer trazer formas de convivência, de relação, né, entre pessoas no mundo cotidiano, no que seria a realidade, o mundo real, para dentro, ela traz isso para dentro de um espaço do museu. Mas, a partir do momento que ela traz isso, de certa maneira, ela faz 2 coisas. Primeiro, ela transforma isso numa representação de novo. Então, ela cai de novo na ideia da lógica da representação, né? Aquela lógica que ele está criticando desde o início. Se ela cai na lógica da representação, isso quer dizer que o Tiravanijá está acreditando que a eficácia do trabalho dele vai ser a eficácia da lógica da representação. Então, nesse sentido, não rompe com aquela lógica da representação que o Rancière está querendo romper, que ele acha importante romper, para redefinir o que é política e arte. Tá? E segundo, que, na verdade, para ele, essas coisas só funcionam, quer dizer, esse tipo de ação, que é uma ação da vida cotidiana, ele só funciona dentro do Tiravanijá se você colocar isso no espaço do museu, o que é uma grande verdade. Quer dizer, se você coloca isso fora do âmbito de uma exposição, de uma abertura de uma exposição, ou qualquer situação de arte, né, ela simplesmente, do ponto de vista, é aquilo que a gente comentou, do ponto de vista da ficção que ela produz, assim, do ponto de vista, usando o vocabulário do Rancière, do ponto de vista da ficção que ela produz, ela não se confunde com a realidade. Ela se confunde com a realidade, ela simplesmente a reafirmação da realidade, né? Então, ela precisa desses espaços para se transformar em arte. Mas, ao mesmo tempo, fazer isso, ela entra dentro daquela questão da lógica representacional. Então, quer dizer, para ele, esse é o tipo de ação que não corresponde ao que ele chama de arte política. Tá? Bom, está claro, né, todas essas coisas, a partir da leitura do texto, e o que ele quer romper, qual a lógica que ele quer romper, né? Bom, então, a ficção é sempre necessária, né? Aí vem um pouco essa questão da defesa que o Rancière faz, assim, não é que eu vejo como defesa, mas assim,
a reafirmação da importância da ideia da ficção, né? Da ideia de ficção e de construção de algo que seja uma forma mesmo da arte, que não se confunda com o mundo, né? Para ser exatamente política, né? Então, a ficção ela é sempre necessária tanto para a arte quanto para a política. Ou seja, elas são, como já falei, duas maneiras dissensuais de reconfigurar o mundo sensível. Nesse sentido, a experiência estética, essa é uma coisa que eu estou falando, é também uma experiência dissensual. Isso eu acho importante. Ele não chega a falar isso, mas é um pouco isso que eu acho que fica o texto dele. A experiência estética, você dizer que você tem uma experiência estética com alguma coisa, é dizer que você tem também uma experiência dissensual, né? Que essa experiência é uma experiência sua de dissenso. Bom, aí a definição que ele dá de ficção, né? O trabalho de ficção é aquele que realiza dissensos, que muda os modos de apresentação sensível e as formas de enunciação, mudando quadros, escalas e ritmos, construindo relações novas entre a aparência e a realidade, o singular e o comum, o visível e o invisível. Esse trabalho muda as coordenadas do representável, nossa percepção dos acontecimentos e o modo como o nosso mundo é povoado de acontecimentos e figuras. Tá? Bom, aí voltando àquela história, né, aquela ideia, que é um pouco isso que ele vai chegar na conclusão do texto, contudo, é sempre essa separação entre que é uma ficção artística e uma ficção política. Apesar das duas serem ficções, as duas ficções não se confundem, são duas ficções de natureza diversa. Tá certo? Cada uma delas contribui. No caso do Rancière, então, a questão é o seguinte: então a arte não tem nenhum poder? Quer dizer, então a arte, do ponto de vista da emancipação, né, ou da mudança da sociedade, então a arte perde qualquer forma de poder? Porque se a arte continua sendo uma ficção que está restrita à ideia de ficção artística, né? Então, ela perde, não tem mais um poder? E o Rancière vai afirmar que não. O poder da arte é exatamente porque ela está contribuindo para toda essa paisagem de dissenso. Agora, para além disso, nada mais é uma garantia. Quer dizer, além do fato dela contribuir para uma paisagem de dissenso, nada mais é garantia. Quer dizer, que vai acontecer alguma coisa a partir disso não é garantia nenhuma. Então, ela tem um poder ainda, né, na ideia de uma mudança da sociedade? Ela tem, nesse sentido de que ela é um lugar ainda que é capaz de formar esses dissensos, assim como o que ele está chamando de política, que não se confunde com a política, como disse a aula passada, não se confunde com a ideia de política institucionalizada, porque o que a gente chama de política institucionalizada ele chama de polícia, né, que é o estado tal do estado policial, né? E assim como para o Rancière, política também não é uma simples questão de busca de poder, né? Não tem a ver com o poder. A política tem a ver com esses atos de ruptura, né? Então, a eficácia dela, que é essa eficácia paradoxal, é essa, que a arte em si ela só vai contribuir para essa nossa paisagem do dissensual. Tá? Bom, por quê? E aí, então, o final... Por quê? Porque para o Rancière é importante então, manter essa ideia da ruptura estética, né? Que é isso que ele não quer perder, que ele coloca lá no texto do espectador emancipado, e que ele não está falando aqui de espectador emancipado, mas ele se refere, ele conta, né, durante o texto, ele fala daquela historinha, acho que vocês se lembram da história do Winckelmann, né, que é muito interessante, que o Rancière fala, que todo mundo conhece o Winckelmann. O Winckelmann é o fundador da história da arte, né? Ele é, diremos assim, o primeiro historiador de arte, né, também no século XVIII. Tá? E o Winckelmann foi o primeiro, ele era um teórico alemão, e ele escreveu uma história da arte antiga, né, onde ele reconstruía a ideia de Grécia, né, a partir de alguns fragmentos, a partir de algumas esculturas. Quer dizer, ele criou toda uma concepção de mundo grego, do que foram os gregos e o que era a arte grega. Isso se tornou o cânone, por exemplo, da academia, né, toda a noção de arte clássica que o Winckelmann forjou ali na história da arte antiga, virou o cânone da arte acadêmica, que permaneceu, que durou por quase 300 anos, né, o nosso ideal de beleza clássica. Quer dizer, ele meio que inventou esse ideal de beleza clássica
a partir de alguns destroços de esculturas gregas. Né? E o que o Rancière está falando assim, bom, o que está ali? O Rancière dá o exemplo do Winckelmann, no sentido de que o Winckelmann é o primeiro que mostra que existe essa ruptura estética, né, entre a leitura da obra e a própria obra. Quer dizer, o Winckelmann, ele não importa, não dá mais para saber se aquela escultura que o Winckelmann está analisando, ela é realmente a representação de uma vida coletiva que existia lá na Grécia Antiga. Não. Mas o Winckelmann ele toma essa ideia de que exatamente não é possível mais você ter essa relação com o que essa obra realmente queria representar para esse povo. O que esse objeto ele realmente era para esse povo não é mais possível saber. Você, a partir da sua visão da obra, isso não se perde. Então, a ruptura já está aí. Então, você cria novos sentidos para essa obra, que foi exatamente o que o Winckelmann fez. Ele criou novos sentidos para essa obra. E, a partir desses novos sentidos, ele deu um cânone, né, da arte bela, que durou por vários anos. Né? Então, quando essa mesma ideia de disjunção e ruptura que eu acho muito interessante que o Rancière vê também da obra de arte dentro do museu. O que acontece com a obra de arte quando ela entra no espaço do museu. E como ele vê isso como uma coisa positiva e não uma coisa negativa, no sentido de que ele diz que o museu ele já é em si um recorte do tempo. O espaço do museu ele já é um recorte temporal, espacial. Né? Mesmo que seja um museu de arte contemporânea. Quer dizer, você, de certa forma, você saiu ali do seu ritmo, da sua vida lá fora, e você adentrou um outro espaço. Isso não tem jeito. O espaço do museu ele é um espaço que traz ele traz um outro tempo. Né? E o Rancière vai dizer, bom, as obras dentro do espaço do museu, elas têm a temporalidade delas, mas a temporalidade que é atribuída a ela pelo espaço do museu. E mais a temporalidade de quem está vendo a obra, quem está interpretando. Exatamente explorar esse choque que ele chama de dupla temporalidade da obra de arte, esse choque de temporalidades, esse choque de mundos sensíveis que são diferentes, né? Que é um pouco o trabalho político, né, do negócio. Quer dizer... Vamos pensar. Não sei, a gente tem que pensar, na verdade. Estou pensando aqui, estou usando os exemplos que ele deu. Porque eu acho que talvez no trabalho do... Eu acho que para o Rancière o que falta no trabalho do Thierry Vanijar é um trabalho de ficção. No sentido dele também... Porque, de alguma forma, um torso grego é um torso grego, é uma obra de arte. No sentido... A gente não sabe direito o que um torso grego queria dizer exatamente o quê. O Winckelmann vai lá, olha para aquilo e diz... Isso é o modelo da passividade, é o trabalho do Hércules depois. Aonde eu entendo no trabalho do Thierry Vanijar, que eu acho que para ele falta um pouco essa ideia da ficção. Porque o trabalho do Thierry Vanijar, ele é isso, né? Ele é o encontro das pessoas naquele lugar. Ele se dá no museu. Eu não sei se eu concordo com isso. Mas pode ser uma... Eu não sei se ele usa a ficção que o museu... Você acha que ele usa a ficção que o museu oferece? Que eu não sei se o Thierry Vanijar... Mas vocês acham que o Thierry Vanijar, quando ele está colocando aqueles jantares dentro do museu, não sei o quê, ele está se utilizando do espaço de suspensão do museu? Ou ele não está assim, ele não está querendo replicar uma coisa que acontece, por exemplo, na casa dele, e ele também já fez isso, né, do tipo de colocar a casa dele no museu, reconstruir a casa dele dentro do museu. Eu não sei se ele está usando esse espaço de suspensão do museu, ele só está reafirmando que aquela relação é a relação que tinha que estar dentro do museu. Mas, enfim, é uma forma de interpretação. Eu vi uma exposição retrospectiva dele. Foi a primeira vez que eu vi o trabalho dele, antes de ver as coisas de comida e tal, que não tinha nada. Era completamente vazio. Era um espaço que você ia, que você tinha
Tinha o do Guia dos Fantasmas, né, que eram os fantasmas, os educadores, e tinha lá todas as marcações no chão das obras, né, dos espaços das obras. Eu achei muito interessante quando eu vi. Eu achei uma forma muito inteligente de um artista que trabalha com esse tipo de ação fazer uma retrospectiva. E nesse sentido tem todo o trabalho de ficção dentro daquele espaço de retrospectiva, né? Quer dizer, porque você não ia ver nada, na verdade. Você o que tinha lá eram as etiquetas descrevendo o que eram as obras, mas você não via as obras e dizia essa obra aconteceu, aí tinha uma marcação no chão, assim, que era tipo mais ou menos o espaço que isso ocupou quando foi montado. Era isso o trabalho. Era a grande retrospectiva dele, né? Eu achei muito inteligente, na verdade, isso. Agora, sim, eu acho que você pode pensar. Acho que a gente está aqui para discutir o trabalho, o pensamento do Rancière. Mesmo porque eu acho que o que ele fala do Henri Sala, que é o vídeo que a gente vai ver agora, a gente vai rever, que ele tenta, então ele vai dizer que por que o trabalho do Henri Sala, né, me parece para ele que não cai nessa lógica da representação, da reapresentação do mundo real no espaço do museu. Porque o trabalho dele, na verdade, coloca esse contraste entre o que ele mostra e o que está sendo dito pelo prefeito. Né? Quer dizer, a forma como o prefeito descreve o que ele fez naquela cidade X e a forma como o próprio Henri Sala construiu o vídeo. Para ele, até onde eu entendi, o Henri Sala, na verdade, ele está colocando um gap aí, né, entre o que você vê e o que o prefeito fala. E é nesse sentido, um pouco que aí tem uma pensando junto com o Rancière, teria aí já uma própria ação de ruptura, né, dentro dessa própria obra de arte, da forma como ela representa a realidade e a forma como a realidade quer se mostrar. Né? Então, você já tem, tomando a linguagem dele, essa contraposição entre duas formas de ficção, a da realidade e aquela da realidade tal como ela é mostrada pelo artista. Eu tenho a impressão que, no caso do Tiravani, já para ele isso não acontece. Você entendeu? Existe uma certa está mais colado o que é a realidade, mesmo que aquilo seja mostrado no espaço do museu. Mas eu não sei se o espaço do museu, no caso da obra, ele está se ocupando, ele está se apropriando do espaço do museu para fazer um trabalho, porque ele é um artista e está fazendo um trabalho de arte, mas ele está fazendo, eu nem sei se ele chama o trabalho dele de arte ou não, na verdade. Eu não sei, nunca estudei muito ele para saber se ele diz que o trabalho dele é de arte ou ele tem um pouco essa visão mais da Lygia Clark, próxima a Lygia Clark, de que aquilo, a Lygia Clark em relação aos trabalhos dela terapêuticos seria um trabalho, não é um trabalho de arte. Aquilo está fora da esfera da arte. Eu tenho a impressão, eu não sei se o Tiravani, já não sei se alguém aqui sabe, chama o trabalho dele de arte. Talvez ele até se negue a entender isso. Ele não se colocava. Ele não afirmava, mas ele também não negava que fosse arte. Não, então, eu acho que é exatamente porque eu acho que talvez por que tá? Ele coloca-se no espaço do museu, mas eu não sei se ele utiliza tanto o espaço do museu. Eu acho que todo o fato dele, o museu em si, todo o espaço de arte, não só o museu, o espaço da Bienal, que foi para onde ele fez esse coisa. Bom, mas ele fez no espaço da Bienal, mas agora está lá na Inhotim. A gente pode pensar, bom, Inhotim também é um parque. Você entra lá, não é um museu, mas é um estado de arte. Você está indo lá para ver obras de arte ou ter experiências artísticas. Não é assim, mesmo que não seja um espaço de museu. Então, ele já é uma coisa um pouco... Não é a mesma coisa que o museu, mas já é um espaço delimitado tal. Eu não sei, eu tenho a impressão que, para o Rancière, eu acho que o Tivrani já problematiza pouco isso, na verdade. Estão entendendo? Assim, pensando no outro caso para ele, que é o Henri Sala,
que para ele vai problematizar exatamente a ideia da representação da realidade e da realidade em si, no vídeo lá que a gente vai ver de novo, que é isso que eu acho que é o elogio que ele faz no Henri Sala, eu tenho a impressão que, no caso do Tiravani-Jai e de outras práticas artísticas parecidas, existe pouco essa problematização. Acho que aí está um pouco o problema dele. Entendeu? Que é uma das... Eu acho que aquele texto da Claire Bishop sobre a arte relacional, na verdade, né, que era um texto sobre o texto da arte da Oktober, né, que acho que foi uma das primeiras críticas que foi feita ao trabalho desses artistas, né. Eu acho que ela, na verdade, é uma grande leitora do Rancière também. Eu acho que ela está meio, a crítica que ela faz vai meio na linha do Rancière. Provavelmente, eu acho que a Claire Bishop leu Rancière, assim. Eu acho que a crítica, eu li há muito tempo esse texto da Claire Bishop, mas a crítica que eu me lembro que ela fazia era exatamente essa, de que eles simplesmente estavam levando para o museu um modo de ser burguês. É um modo de convivência. Que modos de ser, que formas de relação esses artistas levam para o museu? É o modo de ser burguês, de uma classe social X, de uma gente que age de tal forma. E eu me lembro até que no texto ela falava, e que tem um reconhecimento só da sua própria classe. Tem aquela história engraçada que eu acho que... Sabe aquele... Tem esse coletivo carioca, o Pavivará. Vocês ouviram falar nele, né? Vocês sabem, teve uma ação que eles fizeram. Isso é uma coisa que eu acho que um pouco... da ideia do que talvez... Porque eles também trabalham com toda essa questão da comida, do transformar esse ato coletivo, que é todo mundo sentar junto, tal, numa forma de arte, né, ou de experiência artística. Eu não sei se vocês sabem, teve uma coisa que eles fizeram no Rio de Janeiro, eu achei engraçadíssimo, e eu li isso em alguma revista estrangeira, assim, Arte Review, enfim, era um estrangeiro descrevendo a cena. Que era assim, eles fizeram um desses happenings de comida na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, né? Fizeram um grande mesão, eu acho, na Praça Tiradentes. Todo mundo sabe que é a Praça Tiradentes, que é a Praça Tiradentes, né? O centrão do Rio, enfim. E eles colocaram comidas vegetarianas, eu acho. Tinha uma coisa assim, colocaram só comida vegetariana ou comida japonesa. Era uma coisa assim. E que foi muito engraçado a reação, porque daí o que eles queriam? Eles queriam que as pessoas da rua, que frequentam a Praça Tiradentes, que é um lugar de prostituição, enfim, né? Queriam que as pessoas sentassem todas nessa mesa e fosse assim uma grande relação entre a Zona Sul carioca, né, e o centro do Rio, quer dizer, toda essa ideia de uma comunidade. E aí eles ficaram até, acho que teve até um anúncio que eles ficaram anunciando, aqui vai ter a comida, não sei o quê. E que as pessoas que estão frequentando a Tiradentes ficou esperando tal. E que quando eles serviram a comida, as pessoas falavam assim, mas não tem o que comer aqui. Eu achei que eles não serviam churrasquinho, não sei o quê. E a pessoa, o estrangeiro que viu a ação, descrevia isso, claro, ironizando, né? Do tipo assim, bom, então eles chegam lá, sei lá, com a comida vegetariana japonesa, lá da Zona Sul, na Praça Tiradentes, né? E, efetivamente, a ação não ocorre, porque as pessoas que frequentam a Praça Tiradentes, elas querem comer carne, elas querem comer outra... Mas eu acho que não é um dissenso proposital, eu acho que é um dissenso, no caso... a leitura que você pode fazer. Mas o trabalho em si, eles acho que ficaram decepcionados com o resultado. Você entendeu? O coletivo que propôs isso... Eles tinham o objetivo de alimentar as pessoas? Não, eles tinham o objetivo que todo mundo sentasse junto, fosse uma festa de várias classes sociais. Não, mas parece que as pessoas se negaram. Não, mas é que as pessoas não participaram. Elas não tiveram interesse em participar. Assim, foi um dissenso... contra a revelia da intenção dos artistas, nesse sentido. O que eles queriam era formar uma grande festa coletiva, onde todas as classes sociais comessem juntas e ficassem conversando, entendeu?
E as pessoas não participaram, porque elas acharam aquela comida... E aí não deu, acho que, muito certo o negócio. Pela descrição que ele faz, tipo, a ação não deu certo no sentido do certo, da eficácia que os artistas estavam esperando, né? Porque ninguém sentou, as pessoas não se sentiram atraídas para participar disso. Então, na verdade, quem participou foram as mesmas pessoas de sempre. Entendeu? As mesmas pessoas que propõem essa ação ou as suas amigas que comem essa comida ou que, entendeu? Só que numa moldura diferente, que foi a Praça Tiradentes. Agora, essa integração com as pessoas que estavam na praça não aconteceu, com as pessoas que andam pela praça. Eu acho que eu me lembro da crítica que a Claire Bishop faz em relação ao trabalho do Tiravani, que eu acho que é um pouco vai próximo do que o Rancière fala, é exatamente um pouco essa também, porque ela diz que o Tiravani ele cozinha, está cozinhando e está fazendo esses jantares para ele, para os amigos dele e para toda uma classe social que participa dessa forma de ser. Entendeu? Ela não inclui outras formas de ser, e nesse sentido, para Claire Bishop, enfim, existe toda uma crítica a todo esse movimento e várias das obras desses artistas por conta disso. Né? Porque quem que eles estão incluindo? Que inclusão é essa? É a inclusão dos seus amigos, dos seus próximos amigos, dos frequentadores de vernissage, dos frequentadores de abertura de museu, enfim. Eu acho que é um pouco... É nesse sentido que eu acho que vai um pouco a crítica do Rancière, que eu acho que, para ele, eu acho que é muito colado. Eu não acho que, na verdade, eu, particularmente, não acho que o museu... A própria moldura do museu tenha uma função na estrutura do trabalho do Tiravani. Já não sei se vocês acham isso. Entendeu? Na própria estruturação do trabalho. Tanto que ele leva esse trabalho também para vários lugares, né, que não necessariamente o museu. Mas eu tenho a impressão que isso, a crítica do Rancière é essa. Não existe aí um atrito grande entre duas coisas, como ele acha que existe no trabalho do Henri Sala. Eu acho que esse é um pouco o argumento dele, tá? Bom, antes de falar da Miriam, vamos passar o vídeo de novo? Está aqui, né? Porque eu acho que teve muita gente que saiu e agora, bom, enfim, lendo o texto do Rancière, o que ele fala do trabalho do Henri Sala.